Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos partilhar um pouco da palavra de Deus que está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, dos versículos 1 ao 12. Peçamos a graça de Deus que envie seu Espírito Santo sobre nós, para que possamos compreender a sua palavra e que Ele possa nos dar força para colocarmos em prática em nossas vidas. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, e nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizeis primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permaneceis naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saís pelas ruas dizendo: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. A graça de Deus, meus irmãos, que chega até nós através dessa santa palavra, nos mostra que Jesus chamou mais 70 discípulos. E ele chamou esses 70 discípulos porque ele viu que a messe era grande e os trabalhadores eram poucos. E assim ele chamou mais 70 para levar a sua palavra, levar os seus ensinamentos, levar a graça em cada lugar que eles forem enviados. E ele os ensinou: quando chegardes em uma casa que fores bem acolhido ou que forem acolhido, desejai ao dono desta casa que a paz esteja com ele. Se nesta casa tiver uma família que os acolha de coração aberto, a paz permanecerá com eles e repousará sobre eles. Mas o Senhor também nos ensina e nos diz: se chegardes em uma casa e não fores bem acolhido e desejares a paz a ele, e eles não acolherem esta paz, a paz voltará para você. Porque a graça de Deus não se perde. A graça de Deus não é jogada fora. Quando ela é acolhida, a graça é transformadora. Mas quando ela não é acolhida, ela retorna para aquele em que foi enviado, para que desejou a paz, para que esta paz chegasse aos corações e fosse uma paz transformadora. Vejamos bem, meus irmãos, vejamos bem como o Senhor nos ensina. Ele também nos diz: quando chegardes a esta casa e forem bem acolhidos, que tu possas comer do que eles te oferecer. Mas também pede àqueles que foram enviados:
Curai os doentes que tiver naquela cidade, estiver naquela casa. Curai, porque a graça de Deus está contigo, porque Deus está contigo, e a graça dele é abundante. E assim ela vai chegar no coração daqueles que os acolher. E a graça é maior ainda quando estiveres enfermos e tu puderes trazer a graça de Deus para ser curativa, para ser transformadora na vida de cada um. O Senhor nos diz que quando chegardes em uma cidade, anunciai que o reino de Deus está próximo de vós, para que eles possam sentir a graça de Deus em suas vidas. Mas também ele nos diz, daquelas cidades que não acolherem a palavra de Deus, que não acolherem os filhos de Deus, os enviados de Deus, dizei para eles que até a poeira da vossa cidade que se prendeu nos nossos pés, eu jogo para vocês. Porque vocês não foram dignos de acolher a palavra de Deus, não foram dignos de acolher a graça de Deus. Mas também ele nos diz para essas mesmas pessoas, anunciai, mesmo assim, que o reino de Deus está próximo de vós, para ver se eles podem se converter, para ver se eles aceitam esta graça nas suas vidas. Por isso, meus irmãos, não deixemos de anunciar o reino de Deus, não deixemos de anunciar que o reino de Deus está próximo de nós, está próximo. Acolhamos esta graça, acolhamos em nossos corações, deixamos que essa graça seja transformadora em nossas vidas. Por isso, peçamos que Deus possa enviar sobre nós o seu Santo Espírito, para que possamos compreender a sua santa palavra e possamos colocar em prática em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E desça sobre nós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.